Você também gosta de dicas práticas para o seu dia a dia? Eu trouxe a parte 2 do último vídeo que eu postei, que é sobre dicas para o nosso cotidiano, verdades que ninguém te conta, mas é muito necessário para a gente poder saber. Eu vou começar aqui da metade dos outros conselhos, mas eu coloquei também de 1 ao 9, se eu não me engano. O primeiro é, respeite também os dias que você não se sente tão bem, sabe? Às vezes a gente precisa de um momento tranquilo, descansar, ficar um pouco deitado, porque tem dias que a gente tá cheio de energia, mas também tem dias que a gente não tá muito legal. Então respeite os dias que você também não se sente tão bem. Veja um filme clichê e leve, mesmo que seja sozinha, e eu particularmente gosto muito, tá? De preferência, para cultivar o amor próprio, ter menos dependência emocional. Quando você tá assim, numa sessão da tarde, se você tem a oportunidade de ficar em casa. Agora, se você trabalha fora, pelo menos nos fins de semana, vamos supor que você mora sozinha. Eu saio com meu namorado fim de semana e você sai todos os fins de semana, tira pelo menos um desses fins de semana para que você fique sozinha, vendo um filme, indo ao cinema, ou fazendo uma comida pra você, ou jogando alguma coisa, ou chama ele pra vocês saírem pra um parque. Por exemplo, aqui em casa a gente gosta muito de jogar xadrez. Eu e meu esposo experimentamos também, além do filme. Já tô incrementando aqui umas dicas que não tinha nada a ver com a lista. A gente tem gostado muito de jogar xadrez juntos e eu quis trazer aqui pra vocês porque eu acho muito bacana e talvez pra você também funcione. O terceiro é, evite filmes pesados na sua casa e para a sua mente. Eu falo principalmente disso porque eu já não gosto de filmes de terror. Suspense às vezes até vai. Mas eu tava conversando com meu pai uns dias atrás que filmes de terror, por mais que a gente pense que às vezes não faz mal, não é que faz mal, mas as energias fluem muito. A gente não percebe, mas a energia que a gente deixa entrar na nossa casa influencia o ambiente. Começa a testar, começa a reparar como que o ambiente fica pesado depois de um filme de terror, como a sua mente fica pesada, como os seus pensamentos ficam um pouco conflitantes. Eu me sinto assim. Tem pessoas que eu conheço que ficam assim, tem pessoas que eu conheço que não, que saem de perto do filme e esquece o que assistiu. Eu particularmente não gosto. E eu estava conversando com meu pai justamente sobre isso, que filmes de terror não trazem uma energia legal para nossa casa, principalmente porque eu e meu esposo somos evangélicos. Então aqui na nossa casa não dá muito certo a gente trazer, porque a gente sente que fica um clima ruim depois. Não conosco, mas dentro de casa. Algo não dá certo, não bate. A gente acredita muito na questão do mundo espiritual. Esse conselho eu adoro muito, porque tem feito muita diferença na minha vida. Durma e acorde mais cedo. Eu aproveito muito mais o dia quando eu faço isso. Começa a reparar no seu dia se você também sente essa diferença de quando você acorda mais cedo. Eu aproveito muito mais a minha manhã. E eu sou matutina. Tudo que eu puder fazer pela manhã para ficar livre à tarde, eu faço. E dá muito certo. Quando eu preciso fazer muitas coisas à tarde e de manhã eu não consigo fazer nada, o meu dia parece que fica bagunçado. Então eu gosto muito de dormir cedo. Eu tenho muita dificuldade para dormir. Meu sono também é muito leve. Ainda mais porque eu tenho muita ansiedade. Eu procuro sempre buscar um chazinho ali à noite, ficar longe das telas próximo do horário de dormir, porque eu sei que isso influencia pra caramba. Quando eu durmo tarde, no dia seguinte eu não sou ninguém. Mas eu hoje, por exemplo, eu dormi um pouco tarde, acordei mais ou menos cedo. Eu não gosto de acordar depois das 7h30, mas hoje, como era sábado, eu me dei ao luxo de... Na verdade, eu tô postando esse vídeo no domingo, provavelmente. Então, quando foi sábado, eu acordei às 9 e pouca, porque meu marido já tinha ido trabalhar, então eu fiquei um pouco mais deitado. Mas eu percebi que deveria ter aproveitado muito mais a manhã, fazendo os meus trabalhos, gravando pra vocês, enfim, tudo que eu precisava fazer. 5. Tente ficar mais em casa, ao invés de sair o tempo todo. Quando eu era adolescente, até antes um pouco de eu me tornar adulta, antes de eu me casar, até um pouco depois que eu casei também, eu tinha muita necessidade de sair de casa. Eu não me sentia confortável ficando só aqui dentro. E eu percebi que antes de sair, além de gastar muito, primeiro o que a gente precisa fazer é deixar a nossa casa aconchegante. Porque antes, realmente, ficar em casa era como um castigo. Por quê? Trabalhava o dia todo, chegava cansada, não conseguia dar manutenção da limpeza que eu precisava. E aí, quando eu percebia que eu tinha que ficar em casa e ainda tinha que limpar, aí que eu vi o refúgio só na rua. Hoje em dia eu sou muito mais feliz dentro da minha casa. Eu gosto de sair, mas eu não vejo a hora de voltar. E hoje em dia eu canso muito mais quando eu tô longe da minha casa e quando eu chego é um alívio. Porque eu sei que aqui em casa, quando tá limpinho, sem poeira, sem muita teia de aranha, é um lugar que eu me sinto bem. É um lugar de refúgio, onde eu tenho paz, aconchego, até plantas eu trouxe pra cá. Eu não vi a hora de sair e hoje eu aprendi que a minha casa é o meu primeiro local de bem-estar.
Faça essa tentativa. Se às vezes a sua casa não é o seu refúgio, veja o que está fora do lugar que você pode mudar. Às vezes a gente precisa ter conversas com nossos familiares, às vezes você mora com muitas pessoas e é difícil deixar a manutenção da casa assim, na limpeza, ok? Quem sabe você conversando, sendo aberta, você não consegue. Ou, se você trabalha fora e você precisa de ajuda profissional para poder limpar a sua casa, é uma opção. Quando eu e meu esposo tínhamos o trabalho dos dois fora de casa, hoje só ele trabalha fora. Hoje eu sou autônoma, então eu consigo fazer essa manutenção da limpeza. Porém, às vezes a gente tá até cansada, desanimada. Se for algo permanente, então a gente precisa sentar e conversar para ver se não é a hora de contratar alguém. Nem que seja uma vez ao mês, uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 6 meses, pelo menos para uma faxina. Agora, se você tiver condição de contratar alguém que faça isso para você toda semana ou 2 vezes por semana, melhor ainda. 6. Tira um tempo para poder anotar os prints de música que você deve ter tirado foto para poder ouvir depois e esqueceu. Desde que eu troquei de telefone, eu tenho muitos prints e muitas mensagens guardadas. Eu tenho no meu WhatsApp, eu tenho um grupo só comigo. E lá eu coloco vários nomes de música para ouvir depois e eu esqueço. Até na galeria eu tenho muitas fotos, eu devo ter mais de 100 fotos de prints, sabe? De músicas que eu deveria ouvir depois. Eu ouvi assim um trecho na rua e eu falei, meu Deus, eu gostei muito dessa música. E eu anoto pra ouvir, acabo esquecendo. Então eu coloquei isso até um pouco pra mim, pra eu poder ver se eu pego de vez e faço essa tarefa, pra eu poder desafogar tanto o meu telefone e ouvir e descartar logo o que eu não gostei. Tente fazer essa tentativa aí na sua casa. 7. Seja autêntica. Eu tô aprendendo isso na marra. Eu já tentei muito me inspirar em outras pessoas e eu sentia que eu tava sempre copiando um modo de viver, copiando uma forma de ser. Eu nunca era eu mesma. E eu já ouvi tantas vezes uma amiga próxima e o meu esposo, por exemplo, pessoas próximas a mim, comentarem que eu sendo eu mesma sou melhor do que se eu tivesse copiando outras pessoas. Então é muito difícil a gente buscar se espelhar sem ser igual a pessoa, sabe? É muito complicado. Ninguém sobrevive sendo um personagem o tempo todo. Quando a gente não é autêntica, a gente perde a nossa identidade dentro de nós mesmos e até achar de volta demora um bocado. O penúltimo é: lembre-se que você é sua prioridade. Ai, Vanessa, mas eu tenho filhos. Você é sua prioridade. Se você não tá bem, se você não tem saúde, o outro também não pode ser cuidado. Você também não tem condições de cuidar de todo mundo, sendo que você não cuida nem de você. Cuide-se primeiro, depois cuide dos outros. Seu tempo é valioso e o pior, ele não volta. Enquanto a gente trata de nós mesmos, todos os outros vão ter a nossa melhor versão. O último e não menos importante pra gente fechar. Esse aqui eu quero falar com quem é um pouco menor de idade, adolescente. Não falem com estranhos. Eu sei que é muito clichê, muito óbvio e tudo, mas pra mim também era muito óbvio. Só que aí eu percebi que ao longo da minha vida ocorreram várias situações que, se eu tivesse ouvido alguns conselhos gerais assim da sociedade ou até dos meus pais, de não fale com estranhos, ou contar para as pessoas o que estava acontecendo à minha volta, eu teria me livrado de muitas situações que eu não precisava ter passado. Então, assim, se falarem com você, conte sim aos seus pais. Não fique guardando, pensando, não, eu me viro sozinha, não chegou perto, tá tudo bem, só falou e tudo. Às vezes tem pessoas tão maldosas que a gente não percebe, mas na rua já vi muitas pessoas puxarem assunto para tentar se aproveitar da sua inocência. Pode ser pra várias coisas que eu tô falando aqui, tá? Questões até de inveja, questões de assalto, é muito perigoso hoje em dia, assim. Claro que a gente não pode deixar de viver por isso. Se você anda muito sozinho e se você é mulher e é mais nova, tome cuidado. Quando a gente é inocente, a gente não sabe lidar com muitas situações e muitas coisas poderiam ter sido evitadas. Eu não falava com os meus pais sobre várias coisas que aconteciam quando eu era adolescente. Se eu tivesse comentado, eu teria evitado algumas situações. Não só eu, mas os meus pais poderiam ter cuidado de mim. Mas como que a pessoa vai te ajudar se ela não sabe o que está acontecendo com você? As pessoas não têm bola de cristal. Então tudo que a gente precisa fazer é falar. Se você não confia em todo mundo para poder falar sobre o que está te incomodando, pelo menos fale com quem você mais confia, quem você sabe que pode te ajudar. Mas não fale com quem não vai ajudar você em alguma coisa, quem não consegue fazer nada por você. Achei importante passar isso aqui para vocês porque tem mudado a minha vida muitos desses conselhos, que são conselhos que eu só prestei atenção depois de muito tempo casada. Não muito tempo, só 3 anos, mas
são coisas que a gente não pensa no dia a dia. A gente só pensa depois de um tempo que a gente aprendeu na marra. É isso que eu tinha pra falar pra vocês. Esse vídeo te inspirou? Não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho. Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber qual desses hábitos te chamou mais atenção. Qual deles você vai aplicar primeiro ou qual desses você estava negligenciando? Ou o que você estava esquecendo de fazer para poder mudar a sua vida? Um abraço e até o próximo vídeo.